Nessa aula eu vou relembrar com vocês algumas identidades trigonométricas já deduzidas em aulas anteriores. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, segue o link aqui na descrição do vídeo e vou aplicá-las na resolução de algumas questões, principalmente questões de concursos militares que trabalham com esse tipo de simplificação trigonométrica. Bom, já mostramos em aulas anteriores que a tangente de um ângulo alfa pode ser calculada pela razão entre o seno e o cosseno desse ângulo. A cotangente de um ângulo alfa é o inverso da tangente por definição, então por isso que eu coloquei cosseno sobre seno de alfa. A secante de alfa por definição é o inverso do cosseno do alfa, a cossecante de alfa por definição é o inverso do seno do alfa. Já deduzimos essa relação fundamental que diz que o seno quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1, e como consequência dessa, nós deduzimos outras duas, que são essas aqui, ó. 1 mais tangente ao quadrado do alfa é igual a secante ao quadrado do alfa, e 1 mais cotangente ao quadrado do alfa é a cossecante ao quadrado do alfa. Então você vai ver nas questões a seguir que a ideia vai ser justamente trabalhar com essas identidades com o intuito de obter expressões trigonométricas cada vez mais simples. Vamos lá, ó. Primeira questão é EAR 2017. Seja M igual a cossecante de x mais secante de x sobre cotangente de x mais 1, com x diferente de kπ sobre 2 e k é um número inteiro. Essa restrição é só para que a cotangente fique bem definida, porque para arcos côngruos a kπ sobre 2, a cotangente não está definida. Utilizando-se as identidades trigonométricas, pode-se considerar M igual a... Se você observar as opções, elas têm seno de x, cosseno x, secante x, cossecante x. Então, talvez seja adequado pegar todas as expressões trigonométricas que aparecem lá na expressão m e escrevê-las em função de senos e cossenos. É o que eu vou fazer aqui, ó. Acompanha a solução aí. No lugar da cossecante de x, eu botei 1 sobre seno de x. No lugar da secante de x, 1 sobre cosseno de x. No lugar da cotangente, cosseno de x sobre seno de x. E eu vou tentar simplificar o máximo possível essa expressão. Começando efetuando a soma que está lá em cima. Ó. Vou ficar com cosseno x mais seno x sobre seno x vezes cosseno x. Efetuando a soma que está embaixo. Cosseno x mais seno x sobre seno x. Para efetuar essa divisão, eu pego o produto do de cima pelo inverso do de baixo. Fiquei com cosseno x mais seno x sobre seno x vezes cosseno x. Tudo isso multiplicado pelo inverso do de baixo. Seno de x sobre cosseno x mais seno x. E parto para simplificar essa expressão. Ó. Eu vejo que cosseno x mais seno x pode ser simplificado aqui, ó, em cima e embaixo. Eu vejo que seno x também pode ser simplificado. Eu simplifico aqui em cima e embaixo. Tá? E aí sobra apenas 1 sobre cosseno de x, que é, por definição, a secante de x, gabarito letra C de casa para essa questão. Mais uma questão aqui, ó, SpaceX 1996. Simplificando a expressão é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x, que multiplica 1 menos cosseno quadrado de x, nós teremos, então se você olhar as opções, eu tenho tangente de x, seno de x, raiz quadrada de 2, 1 e menos 1. Talvez seja adequado, então, escrever tudo em função de senos e cossenos nessa expressão e tentar simplificar o máximo possível. Tá? Então foi o que eu fiz. No lugar da cotangente de x, eu coloquei cosseno de x sobre seno de x, de modo que a cotangente ao quadrado de x fica cosseno quadrado de x sobre seno quadrado de x. Vou efetuar essa adição, que está aqui, ó, entre parênteses logo no início. Tá? Então, fazendo essa adição, eu vou ficar com seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. E aí algumas coisas podem ser feitas. Primeiro que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá? É uma identidade trigonométrica que a gente viu logo no início. Além disso, o seno ao quadrado de x que está aqui na parte de baixo, ele simplifica com esse seno ao quadrado de x que está multiplicando. Então, essa divisão também vai dar 1. De modo que o resultado dessa simplificação é 1, gabarito letra D de dado.
Prove que seno de x sobre cossecante de x menos cotangente de x é igual a 1 mais cosseno de x. Nesse tipo de questão, que a gente tem que provar que uma igualdade é verdadeira, um caminho seria você partir do primeiro membro e desenvolver ele por meio das identidades trigonométricas para obter a expressão que está no segundo membro. É justamente o que eu vou fazer. Eu vou pegar seno de x sobre cossecante de x menos cotangente de x e vou escrever todas essas expressões trigonométricas em função de senos e cossenos, a fim de obter o que aparece no segundo membro. Então, no lugar da cossecante de x, eu vou botar 1 sobre seno de x. No lugar da cotangente de x, eu vou botar cosseno de x sobre seno de x. E agora eu vou partir para efetuar cálculos e simplificações com essa expressão trigonométrica. Começando fazendo essa subtração aqui do que está embaixo, eu vou ficar com 1 menos cosseno de x sobre seno de x. Para eu efetuar essa divisão, eu multiplico a de cima pelo inverso da de baixo. Então, eu fico com seno de x, que multiplica o inverso da de baixo lá, seno de x sobre 1 menos cosseno de x. Para efetuar essa multiplicação, seno de x vezes seno de x fica seno ao quadrado de x, tá? Sobre 1 menos cosseno de x. E aí, usando uma das identidades que a gente viu logo no início da aula, eu sei que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O que significa que no lugar do seno ao quadrado de x, eu posso colocar 1 menos cosseno ao quadrado de x, tá? Sobre 1 menos cosseno de x. E aí, essa expressão que aparece aqui em cima, eu ainda posso fatorar ela, né? Porque imaginando que 1 é 1 elevado ao quadrado, eu tenho o quadrado de um termo menos o quadrado de outro termo, né? Isso é um produto notável, né? Esse é o produto da soma pela diferença desses termos. Então, eu consigo fatorar essa expressão que está aqui na parte de cima como 1 mais cosseno de x, que multiplica 1 menos cosseno de x. Tá? Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso fazer uma simplificação, né? Esse 1 menos cosseno de x que aparece em cima, ele simplifica com esse 1 menos cosseno de x que aparece embaixo, e aí o resultado é 1 mais cosseno de x, que é exatamente o que a gente queria demonstrar. Tá? Então, a dica para vocês desse tipo de questão é justamente o seguinte: você tentar usar as identidades trigonométricas para simplificar as expressões. E aí, por vezes, é conveniente, por exemplo, escrever tudo em função de senos e cossenos, tá? Escrever tudo em função de uma única função trigonométrica, porque isso vai te ajudar a simplificar essas expressões, tá?